Univers é a gestora de saúde da RD. Com mais de 30 anos de experiência no mercado corporativo, a Univers reuniu o conhecimento de benefício de medicamentos numa plataforma única, presente em todas as lojas da Drogasil e Droga Raia, a maior rede de farmácias do país. Somando as duas marcas, estamos presentes em milhares de lojas espalhadas por todo o Brasil, onde milhões de beneficiários da BBM Univers aproveitam nossas vantagens por meio de nossa plataforma exclusiva todos os dias. Faça como mais de 1.500 empresas de diferentes setores econômicos e conte com a Univers para o seu benefício medicamentos e soluções PBM. Acesse nosso site e entre em contato com nosso time. Univers, saúde e bem-estar como o melhor benefício. Salve, galera do encontro, galera dos 4 cantos do Brasil. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso 9º encontro do ano. Galera, está acabando. A gente tem mais um em dezembro, mas olha, prepare-se porque o ano que vem a gente está preparando aquela grade fantástica de conteúdo para vocês. Eu sou o Del Moraes, produtor executivo de eventos do Grupo Top RH. Bom, galera, antes da gente começar, vamos lá para o nosso network digital, aquilo que vocês já estão acostumados. Então coloque aí no chat de onde você está falando, sua profissão, se você continua em casa ou já voltou aos poucos ao trabalho. Vamos aí nos conhecer um pouquinho mais, tá bom? Conto aí com a presença de vocês aí no nosso chat, lembrando que esta palestra ela é gravada. Eu sou uma gravação e o palestrante, os 2 palestrantes no caso, também estão com uma palestra gravada, mas vocês podem colocar todas as perguntas aí no chat que a gente vai encaminhar para que eles possam responder depois para vocês. Tá bom, galera? Então vamos lá. Encontro de número 9. A importância e desafios de cuidar da saúde integral dos funcionários nos tempos atuais. É um patrocínio da Univers e os palestrantes também são da Univers. Eu tenho Alessandro Ferri, que é gerente executivo comercial da Univers, formado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas e FGV. E eu tenho Murilo Wadst, cofundador da Healthbit Inteligência em Saúde. Ele é economista, fundou a empresa em 2015, uma health tech voltada para auxiliar gestores de RH, CEOs e profissionais da saúde a encontrarem soluções inteligentes para a melhoria da saúde dos seus colaboradores e familiares. Olha que legal, galera. Então vamos lá, tenham todos uma boa palestra e aproveitem e mande as perguntas, tá bom? Até mais! Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Alessandro Ferri. Eu sou o gerente executivo da Univers, que é uma unidade de negócio do grupo RD Raia Drogasil. Nós somos convidados pelo pessoal da Top RH para poder conversar com vocês um pouquinho sobre saúde integral. E foi uma alegria muito grande poder abordar com vocês esse tema, porque esse tema para a gente significou basicamente toda a maneira como nós vamos repensar o nosso negócio. Todos aqui devem conhecer a Droga Raia, a Drogasil, que são as nossas principais marcas. Aposto que cada um de vocês já deve ter entrado em uma das nossas lojas e ter comprado os seus produtos para cuidar da sua saúde, do seu bem-estar. E nós aqui, enquanto corporação, fizemos uma imersão bastante significativa e procuramos entender que o nosso negócio ele é muito mais amplo. Então, nós temos aqui um propósito bastante claro de ser a empresa em 2030 que mais promove saúde para a população brasileira. E isso não se restringe a vender medicamentos na ponta, a disponibilizar serviços, mas sim tratar todo um ecossistema e entendendo a saúde com um escopo muito mais integral. Não existe nenhuma maneira mais genuína, mais verdadeira de se promover essa transformação que senão de dentro para fora. E nós iniciamos uma verdadeira jornada com os nossos colaboradores para fazer com que eles tenham, de fato, uma vida mais saudável e que eles possam colher os benefícios dessa vida mais saudável. E quem nos apoia bastante nesse movimento são os nossos parceiros, que agora fazem parte do nosso grupo econômico, da Healthbit. Então, nós procuramos trazer aqui uma das suas principais lideranças, o Murilo, para poder falar um pouco conosco a respeito de saúde integral,
Então, acredito que nós temos um case bastante significativo para poder compartilhar com vocês e poder, ainda que à distância, aprender e trocar um pouco com cada um, tá certo? Murilo, por favor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ale, pela introdução. É sempre um prazer aí fazer parte do grupo e obrigado também por todos os participantes do encontro. A gente vai falar um pouco da saúde integral e até voltar um pouco e trazer alguns dados de mercado para vocês. A gente preparou uma apresentação aqui para falar primeiro um pouco de qual que é a situação de mercado. Acho que para esse público pode ser bem interessante. Quando a gente fala de saúde integral, a gente sabe que hoje em dia as empresas são as grandes promotoras de saúde no sistema brasileiro, né? Mais de 50% dos gastos em saúde no nosso país é feito de forma privada e as empresas são as grandes patrocinadoras. E a gente vai trazer um pouco do cenário de mercado e logo depois a gente volta para um tema de como que a gente promove essa saúde integral das nossas experiências. A gente vai falar um pouco de como se liga uma série de itens na cadeia. Então, desde a parte de dados até a parte de análise, a parte de saúde, vai falar um pouco de integração, falar um pouco de mapeamento e também falar das ferramentas que se usam para a gente aumentar essa adesão ao tratamento e viabilizar o tratamento das pessoas, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, pedir a palavra um pouquinho para apresentar. Bom, então, a gente vai fazer aqui uma rápida apresentação. Começando, acho que é importante trazer para vocês o desafio atual, num contexto um pouco mais amplo do mercado de saúde, tá? A gente está vivendo agora, nesse momento, uma coisa que a gente tem chamado um pouco de mazela dupla, né? O que é isso? Ano passado, a gente teve todas as questões de Covid, nesse ano também, né? Mas falando aí de sinistro no plano de saúde, a gente teve uma grande queda de sinistro. 2020 foi recorde para as seguradoras e operadoras em lucratividade. E esse ano, a gente está tendo essa mazela dupla, que nada mais é que, basicamente, a gente tem ainda todas as questões de Covid, por mais que, felizmente, a gente tenha muito menos caso grave, a gente ainda tem caso grave de Covid acontecendo nas empresas. A gente tem todo o custo de exames de Covid, tem empresas parceiras nossas aí com mais de 15% do custo de todos os exames sendo exames de Covid, fora todas as outras questões associadas. Então, é só o teste, o PCR, fora exames que um paciente pode realizar junto, raio-x e por aí vai. E a gente tem a retomada das cirurgias eletivas que ficaram aí represadas com os cancelamentos por causa da necessidade de leitos. Então, e a gente vai trazer um pouco disso até com dados aí da nossa base de clientes, obviamente anonimizados, para a gente ver um pouco dessa tendência. Mas o fato é que, nesse momento, a gente está tendo esse custo duplo e todo aquele lucro recorde que a gente teve ano passado, ele deixa de existir e a situação vira. Então, aqui a gente pegou algumas notícias, só para vocês verem, todas públicas, né? Então, lucro das seguradoras caindo, Sul América, que é capital aberto, aí com lucro reduzindo, você pode olhar outras também de capital aberto que tem as notícias, a retomada de cirurgia eletivas no SUS, mas o mesmo acontece no setor privado, e toda a questão de pós-Covid, que aí a gente tem, inclusive, alguns casos de afastamento, redução de capacidade cognitiva e por aí vai, né? E aí, quando a gente olha os dados das operadoras, esses são dados públicos, tá? A referência está aqui embaixo, é a sala da situação. Você vê que, basicamente, todas as operadoras, aqui a gente pegou as maiores, mas o mesmo reflete para a grande maioria delas, estão tendo no último ano, na variação ano contra ano, um crescimento de despesa muito maior do que a receita, né? Então, mesmo operadoras que estão aí com uma receita crescente num bom nível, a gente tem uma despesa maior ainda. Então, o que a gente está vendo é um ambiente de pressão de custo que, inevitavelmente, isso dificulta para as empresas, né? Então, as negociações, elas tendem a ser mais complicadas, é isso que a gente está começando a ver, muito por uma questão de mercado que a gente tem, tá? E aí, uma notícia boa a gente pegou aqui alguns clientes, tá? Então, totalmente anonimizado, mas são empresas diferentes, cada uma delas em operadoras diferentes, né? E o que a gente vê? Aqui são o sinistro per capita, então o custo assistencial per capita, já ajustado pelo número de vidas,
E a gente vê que, independente da operadora e da empresa, que são vários ramos, a gente tem uma tendência crescente, mas felizmente no último mês a gente tem visto uma queda dos custos assistenciais, tá? Na nossa expectativa, essa é uma tendência que deve continuar, porque basicamente aquelas cirurgias eletivas que a gente tinha represadas, elas não vão ficar represadas para sempre, elas ficam concentradas em um período de tempo, e as frequências elas têm caído, tá? De qualquer maneira, isso traz um desafio a mais para a gente, com esse aumento que a gente teve, é uma boa notícia aí, pelo menos com esses dados preliminares que a gente está tendo de uma retomada, mas traz um desafio a mais aí para todos os RHs, né? E aí, isso linka na questão econômica, olhando para o plano de saúde, também linka contra os desafios e oportunidades que a gente tem, tá? Acho que uma coisa que todo mundo tem falado muito, com razão, é a parte de saúde mental. A gente tem, isso já vinha numa tendência alta, né? A gente já falava há bastante tempo de todas as questões de afastamento, de saúde mental, e a pandemia acelerou muito isso, colocou muito em evidência corretamente, e a gente tem sim isso daí para tratar agora. A gente já tinha, antes da pandemia, vários clientes que o CDF, né, de saúde mental, já era a maior causa de afastamento e agora tem ficado mais comum ainda. É uma questão que a gente está aprendendo a lidar, felizmente, até por toda a evidência que esse item ganhou aí nos últimos 2 anos, isso tem deixado de ser um tabu, que era uma questão que se discutia muito antes, isso rapidamente está deixando de ser um tabu, mas a gente ainda está aprendendo como lidar, né? Digitalização, isso é uma coisa, na verdade, no nosso entendimento, muito boa. A gente olha nas tendências, não trouxe aqui slides para isso, que eu não queria me aprofundar muito nisso, queria voltar depois mais para a questão de case, etc. Mas a gente tem visto que a tendência de telemedicina, isso a gente vê tanto pelos dados dos clientes quanto pelos dados da ANS, é uma tendência persistente. A gente não está vendo a retomada de consultas presenciais no patamar pré-pandemia, e isso de uma forma generalizada no mercado. Então, aparentemente, o que a gente está entendendo, né, é que, aparentemente, esse hábito de telemedicina, digitalização, fazer mais coisa online, ele tende a ficar. Do mesmo jeito que está se discutindo aí várias empresas fazendo um misto de presencial e home office, a gente está vendo também a mesma coisa na parte de saúde. Entretanto, a gente tem uma parte importante da crise econômica, né? A Healthbit tem 6 anos, então na nossa história a gente só pegou crise econômica, mas essa em particular, a gente está vendo essa inflação extremamente alta, várias empresas, talvez vocês se identifiquem aí, orçaram um IPCA, um INPC muito abaixo do que está sendo agora, então existe uma força econômica pesada, dissídio, todas as questões de negociação, não só de saúde, mas de vários itens, e, ao mesmo tempo, as empresas, por N razões, ainda não conseguiram normalizar as atividades, juros subindo, crise na cadeia de suprimentos e por aí vai. Então, a gente tem esse desafio aqui, e com o dólar, todo mundo sabe também que impacta as questões de custo de saúde, tá? Então, esse é um cenário que a gente entende que é um cenário bem desafiador, tem seus lados positivos, acho que 2 aqui que a gente está citando, é a questão do que a gente tem visto de saúde mental não ser mais um tabu, sim um ponto para a gente lidar, mas o bom é que é um problema já sendo endereçado, né? Então é só questão de tempo de ser resolvido, e a digitalização, que no nosso ver é uma tendência para ficar, tá? No meio de tudo isso, a questão de saúde integral que a gente está comentando, ela é super relevante para uma questão de promoção de saúde e também por uma questão de sustentabilidade do benefício de saúde, né? Então, as duas coisas andam muito de mão dadas, e é super interessante quando a gente consegue estabilizar o custo de saúde, o sinistro per capita, porque todo mundo fica feliz. Acho que várias empresas aqui também podem ter, inclusive, desconto do colaborador, né? Então, o colaborador também participar disso, daí quando a gente tem um reajuste alto, também influencia para o colaborador. Então, as coisas andam muito linkadas, né? Nesse ambiente, como a Lê comentou, a RD, que agora, felizmente, a gente faz parte, super feliz com isso, tem criado esse ecossistema de saúde, né? A própria Healthbit aqui, a gente na parte de promoção de saúde, Tecnonutri, que é um aplicativo fantástico, Cuco, que é uma parte de adesão a tratamento, a Universe com benefícios aí bem inovadores, né? Já uma base de clientes bem expressiva, mas sempre inovando, a Vitati,
enfim, vários itens para a gente conseguir ter essa promoção de saúde integral. E é um ecossistema que a gente vai criando. E na nossa visão, não está aqui um slide, mas quando a gente olha a Raia Drogasil e a gente vê a capilaridade de farmácias que existem, né, são quase aí 2.400 farmácias, depois são dados públicos, já que a empresa tem capital aberto, dá para ver tudo isso, mas é uma capilaridade gigantesca. Acho que, como o Ale comentou, todo mundo já foi em uma Drogasil ou uma Droga Raia, e isso vai se tornando aí pequenos pontos de atenção à saúde, então um potencial gigantesco para a ação e para a promoção de saúde do Brasil como um todo, né? E aí, quando a gente fala de saúde integral, o problema ele é bem complexo, né? Saúde integral não é só a gente colocar ali um canal de atendimento que englobe tudo, né? A coisa é muito mais complexa. E aqui a gente trouxe um pouco do portfólio que a gente atua na Healthbit, que foi justamente o aprendizado que a gente foi tendo para essa questão de saúde integral, que a RD tanto investe e tem um case super interessante dentro de casa, né? Então, o que a gente notou? A gente precisa ter uma parte de TI para ter escala. Então, TBI, tem mapeamento de saúde. Na RD, a gente conseguiu um mapeamento de saúde com mais de 80% de adesão, um super case de sucesso, customizado, enfim, está dando suporte para todos os programas de saúde. A parte de ficha clínica para acompanhar os programas de saúde, uma parte de Big Data para processar os dados, que não é qualquer tipo de banco, não é um banco SQL, que dependendo do que você quiser fazer, ele simplesmente vai dar timeout. E aí toda uma parte de analytics, em especial para a saúde integral, eu queria trazer essa parte de integração de dados, que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo depois. Quando a gente fala de integração de dados, a gente está olhando tanto a parte de tomada de decisão, que é super relevante. Então, como é que a gente vai trabalhar no centro de distribuição? Como é que a gente vai trabalhar na fábrica? Como é que a gente vai trabalhar no corporativo? Como é que a gente vai trabalhar nas lojas e por aí vai? Enfim, em cada segmento de negócio, em cada localidade, mas também numa questão que é super relevante, que é o que se fala muito dos preditivos, né? Você não consegue ter preditivos eficazes e eficientes com uma fonte de dados só. Todas as fontes, elas são limitadas, e aí a gente tem que linkar várias coisas para a gente ter esses modelos de alertas com bastante relevância, tá? E análises customizadas aqui, auditoria, são todas coisas que fazem parte. E aí, quando a gente entra com TI, com dados, você consegue fazer a promoção de saúde. E aí são vários itens para serem colocados, está sempre se criando coisas novas. A gente tem um boom de health techs, então sempre tem uma solução nova sendo criada. Aqui, por exemplo, eu não trouxe DNA, mas é uma coisa que está na lista de to-dos aí, que a gente já fez alguns pilotos. Gestante, crônicos, várias ações. E vacinas em específico é uma coisa que eu vou falar um pouco mais depois, que é uma coisa relevante aqui também. A RD tem trabalhado como posto pro bono da vacinação de Covid, já com bastante gente sendo vacinada. E aí uma parte de serviços complementares que vão desde cotação de saúde, a gente não é uma corretora, tá? Mas pode-se trabalhar esse tipo de coisa, como um canal de acolhimento que é super relevante, um aprendizado que a gente tem tido, e a gente vai falar um pouco também, é o conceito de navegador de saúde. Para isso a gente precisa de um canal de acolhimento central, a parte de benefício de medicamento para aumentar a adesão, então viabilizar o tratamento das pessoas, e daí várias outras coisas, inclusive com aplicativos aí do grupo, tá? Tudo isso tem que ser colocado em um método que seja coerente, né? Então, você tem toda a parte de dados, você tem que ter os termos, acho que é super relevante a questão de LGPD, você tem que ter a parte de inteligência, uma análise inicial, e essa análise a gente costuma dividir em 3 partes, que é a parte de melhoria de políticas, né? Então, o desenho que a gente tem, isso envolve também a saúde integral, a gente sempre fala que é da porta para dentro e da porta para fora, né? Então, tem coisa que eu vou conseguir resolver como empresa, tem coisa que eu vou trabalhar com meus parceiros, com a operadora de saúde, com o provedor de telemedicina, o provedor dos programas de saúde, por aí vai, tá? A definição dos programas de saúde, a implantação desses programas de saúde, e uma parte de auditoria que está muito relacionada à melhoria do ambiente como um todo, tá? Do ambiente de saúde. Então, evitar superfaturamentos, evitar condutas não muito adequadas e por aí vai.
A integração de dados, como eu comentei para vocês, é super relevante. E daí tentar unir dados de absenteísmo, dados de medicamento, dados de plano de saúde, dado de afastamento, mapeamento de saúde, benefício de academia e por aí vai. Tudo isso é relevante para a gente ter essa saúde integral. Dentro da RD, a gente tem, inclusive, essa integração que é usada para os painéis de conselho, para os painéis com as lideranças de cada área, enfim, então, isso é muito relevante. E aí, o que eu comentei do canal de acolhimento e do conceito de navegador. Esse é um ponto que é uma inovação super relevante, que assim, na nossa história a gente vê pequenas coisas fazendo muita diferença, né? Acho que em saúde tem uma característica muito particular, que você não tem inovações que mudam completamente a regra do jogo numa tacada só. Por quê? Porque você não pode deixar de ter o atendimento. Você não pode simplesmente desmontar o sistema de saúde e criar outro, porque você não pode deixar os pacientes nenhum dia sem suporte. Então, normalmente em saúde você vai criando inovações incrementais até que você tem algo que quando você olha para trás, anos para trás, é completamente novo. E uma coisa super relevante foi esse conceito de navegador de saúde. Então, e aí por demanda de um cliente, a gente criou um canal de acolhimento, depois por demanda da própria Drogasil, junto com o time da RD, foi desenvolvido a evolução do acolhimento para esse conceito de navegador, e basicamente via várias ativações, então via vários canais, você chama essa pessoa para dentro, essa pessoa ela é acolhida por um profissional de saúde, que é o conceito de navegador, que ela vai ajudar esse paciente a navegar por tudo, porque você muitas vezes tem muitos benefícios, né? Você vai ter programas de gestantes, você tem benefícios da operadora, você tem benefícios de medicamento, telemedicina e por aí vai. E saúde é uma coisa muito complexa de se entender. Então, muitas vezes a pessoa que você está dando suporte, o paciente, ele não tem todo o conhecimento, às vezes até de como aproveitar aquilo. Isso é fundamental na parte de saúde integral. Então, o navegador de saúde, ele faz um papel de realmente pegar na mão daquele paciente e ir dando suporte. Olha, você realmente precisa ir nesse especialista, olha, a gente tem esse programa aqui, você pode entrar no programa de crônicos, o programa de crônicos te dá acesso a subsídios e a descontos mais agressivos nos medicamentos e por aí vai. E daí, por fim, você tem a contabilização dos resultados, que é algo crítico quando a gente fala de ambiente corporativo, porque a gente é sempre muito cobrado, né? A gente, quando eu falo não só Healthbit, Universe, RD, mas também o próprio RH dos clientes, né? Então, vocês aí também sempre muito cobrados, porque a gente tem que avaliar, tem que trazer resultado, e esses dados, eles ajudam a gente a ter uma melhoria contínua também. E aí é super relevante a gente trabalhar a parte de adesão de medicamento e também questões de vacina. Então, aí a Universe criou um benefício super interessante, que eu recomendo que entre em contato aí com a gente ou com o pessoal da Universe para discutir esse benefício, que é um benefício medicamento com descontos bem agressivos, muito superiores ao que a gente vê no mercado, e com características bem específicas para a gente realmente atacar as pessoas que precisam de tratamento. Então, são descontos ali mais fortes para medicamentos genéricos, por exemplo, a gente consegue fazer desenhos de grupos específicos para patologias e por aí vai. Então, aqui uma coisa super interessante. E aí, como eu já comentei, a parte de vacinas, que também é relevante. Se você entrar ali no site de RD, da RD, você vai ver outras questões também de health hubs, várias ações estão sendo feitas. O importante aqui é esse caminho para se transformar as farmácias em pequenos centros de saúde e fazer a ligação com a saúde integral. Então, o que a gente queria passar aqui é, quando a gente fala de saúde integral, não é uma coisa pontual, é realmente uma questão, é um projeto maior, como a Ale comentou, na RD tem um case super interessante disso, mas é um projeto muito maior, que a gente não está falando só de uma questão de programa de saúde, a gente está falando da base tecnológica, do suporte de dados que a gente tem que ter, aí sim, de todas as ações, aí junto com a operadora, junto com terceiros que você venha a ter, e por fim, complementando com itens ali de canal de acolhimento, com o navegador que eu comentei, com a parte de benefício de medicamento para a gente ter adesão, agora tem aplicativos também para a gente engajar, Tecnonutri, Vitat, Workout, Cuco,
Então, várias ferramentas aí para estar na mão das pessoas e ajudar no engajamento. E era essa mensagem que a gente queria passar para vocês. Falar de saúde integral, mas antes até a gente achou interessante para esse público falar do mercado um pouco, né? Acho que provavelmente grande parte aí dos nossos ouvintes tem plano de saúde, tem esse desafio linkado, e aí depois realmente mostrar como que a gente constrói essa saúde integral, todas as peças que elas têm que ser orquestradas aí, e falar um pouco dos frutos e dos próximos objetivos que a gente está tendo. O Ale comentou muito bem aí no começo, e aí queria reforçar essas questões de benefício-medicamento, vacina, aplicativo, tudo isso tem sido criado para a gente linkar e trazer mais adesão e facilidade ao tratamento dos nossos colaboradores e familiares, tá? É isso, vou voltar a palavra aí para a Ale para a gente discutir um pouco mais. Ale, muito obrigado pelo ter me cedido alguns minutos aí para fazer uma apresentação. E aí, devolvendo para você, eu queria ouvir um pouco por que você acha que esse é o momento para a gente implantar a saúde integral. Legal, Murilo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito pela tua exposição. Eu acho que foi bastante rico para quem pôde assistir os vários insights que você deu. Acho que aqui tem um caminho super interessante para seguir. E acho que, indo até na linha do que você me perguntou, né? Nós passamos recentemente por um dos momentos mais desafiadores da história da humanidade recente, né? Nós nunca pensamos que entraríamos em 2020 com aquilo que aconteceu, ou seja, uma pandemia que afetou todo mundo, que deixou de uma maneira muito clara diversas fragilidades que nós temos. Ponto que você colocou que eu gostei muito, né? O quanto que a saúde mental ela veio de maneira bastante aberta, de maneira bastante clara, o quanto que a humanidade teve que lidar com essa urgência, com algo que os nossos antecessores viam com tanto preconceito cuidado mesmo, né? Exato. Então, nós tivemos aqui, de fato, a nossa saúde sendo escancarada, né? Nós vimos qual é a relevância do setor privado dentro dessa construção, nós vimos qual é a relevância, né, das políticas públicas de acesso à saúde. Então, de fato, a saúde ela veio para uma centralidade, para um protagonismo que antes não era tão claro ou que não era tão evidente para o mercado como um todo, né? Então, porque agora é o momento? Na verdade, eu acho que o momento ele está numa construção que já vem no pré-pandemia, e o pós-pandemia ele nos dá uma oportunidade bastante rica, que é de nós entendermos a saúde como um atributo básico do ser humano. E qual é o papel que as nossas lideranças corporativas, que as nossas lideranças governamentais têm em relação a este processo, né? Vamos lembrar que a saúde ela é um direito básico do ser humano, e isso, de fato, é algo que tem que ser respeitado, tem que ser cultivado com todo carinho e com toda seriedade, né? E aí, até eu gostaria de te devolver essa tua pergunta e trazendo um case daquilo que nós praticamos aqui na RD. Nós nos propusemos a entender a saúde sob 5 pilares distintos, né? Nós entendemos que a saúde ela pode ser encarada como a saúde física, como a saúde espiritual, como a saúde mental, como a saúde social e como a saúde ambiental. Nós vimos que o ser humano ele tem todo um ecossistema de saúde que muitas vezes ele é reduzido, resumido, e que não nos permite ter uma visão tão clara dos pontos de impacto que nós podemos cuidar. Dentro desse contexto, aqui acho que a gente está fazendo uma lição de casa super importante. Qual que você acha que é o papel das lideranças neste processo, tá certo? Ou seja, nós estamos aqui falando de um leque de diversas soluções, mas nós passamos pelas lideranças para que isso, de fato, saia de um plano teórico e venha para um plano prático, para um plano onde as pessoas, de fato, se beneficiam disso. Qual você enxerga ser o papel das lideranças dentro desse processo? Acho que não vai surpreender ninguém minha resposta de que é fundamental, né? A gente viu durante esse ano de pandemia e realmente as lideranças tendo que tocar no tema de saúde, e aí por consequência todos esses outros pilares aí também
sendo destaque. E toda essa mudança que a gente teve, né, primeiro para home office, agora voltando um pouco, questão de saúde mental, aquele momento que ninguém sabia o que estava acontecendo, e por aí vai, a gente viu muito a população buscando realmente a liderança, no caso aí das empresas, buscando as lideranças para saber o que fazer, né? E mais até, a gente sempre soube que o papel da liderança era fundamental, mas a gente tem visto a coisa fluindo até melhor e sendo mais relevante ainda do que era antes, né? Então, enquanto antes era uma coisa mais, a gente falava, por exemplo, vamos implantar algo de saúde mental, a liderança tem que trazer, não era tão sentido assim. Hoje em dia a gente está vendo, e quando a gente fala de saúde integral, realmente a liderança abraça a questão, traz isso, acho que tem uma importância, uma relevância maior ainda do que já tinha, acho que saúde sempre foi relevante, mas acho que agora entrou em evidência muito mais, e acho que até para realmente alta liderança, não é só mais uma conta grande, se viu todo o impacto que existe, e acho que também o outro lado está ouvindo, a população como um todo está ouvindo mais, né? Quando a gente traz ali a questão, não tem mais um estranhamento de uma coisa curiosa que existia antes, de uma certa desconfiança de por que a empresa está investindo na saúde dos colaboradores, né? Não, a gente não está vendo mais isso, e por consequência, na hora que as lideranças vão, abraçam, trazem isso, a gente também tem ouvidos mais abertos e acolhedores para as questões desses desafios que estão sendo trazidos. Eu acho que no próprio case da Raia Drogasil, quando a gente fala, por exemplo, de uma das fases que a gente teve, uma fase fundamental, que foi o mapeamento, as lideranças, daí, em uma escala gigante, foram super relevantes. A gente, conforme foi lançando o mapeamento, foi sempre monitorando que local, que setor que estava com adesão menor, sempre tendo toda a questão de sigilo, etc. E foi aí, via o time de gente de cultura, cascateando isso para aumentar a adesão. Então, foi se levando isso para cada gerente, para cada liderança, em cada pontinha do Brasil, a importância da saúde integral, e foi se levando através dessas lideranças, toda a mensagem, para que se participasse do mapeamento, para que se prestasse atenção, para que se medisse ali a circunferência da cintura, por exemplo, se falasse quais são as doenças crônicas para a gente dar o suporte que está sendo feito agora. E isso, assim, em um mês, no primeiro mês, hoje em dia os números são maiores, a gente chegou a 79%, quase 80% de adesão, que para um case sem sorteio de brinde, sem nada atrelado, sem nada sendo oferecido ali em troca de remuneração imediata, realmente só uma questão de saúde, é um super case de sucesso. Então, aí quando a gente fala de liderança, eu não estou falando só, acho que esse é um case interessante, que parte sim ali da liderança mais alta da empresa, então a CEO, o CEO, mas vai até realmente todas as lideranças de área. A mesma coisa quando a gente fala de indústria, os maiores feitos que a gente vê é quando o gerente geral daquela indústria abraça que saúde é importante, bate naquela tecla, usa os momentos de alinhamento que tem para falar um pouco disso também e promover a mudança. Então, acho que todos os pilares, a liderança é essencial. Felizmente, a gente está vendo ouvidos mais abertos para isso e as lideranças também realmente abraçando isso, vendo a importância de saúde no todo e realmente fazendo toda a diferença. Então, acho que, resumindo, é essencial, mas tentei explicar um pouquinho mais de detalhe o porquê que é essencial. Né? Não, bacana. E se eu puder aproveitar, já né, que nós temos aqui uma oportunidade de ouro de trazer um pouco de conhecimento, uma das melhores maneiras de nós aprendermos, aliás, não é uma das melhores, mas aprender com o nosso erro é parte do processo, mas aprender com o erro do outro é muito melhor, porque você acaba não tendo as consequências do erro para si. E já que você tem uma vivência bastante extensa na implementação de programas de saúde, olhando algo que bate a integralidade da saúde, quais que são os erros que você aponta como mais comuns que as empresas têm na hora de implementar um programa de saúde integral? Porque, de fato, se nós pudermos contribuir com todos que estão acompanhando
essa nossa apresentação com os erros, acho que aqui nós já damos pelo menos parte do caminho para que algo bastante proveitoso se construa. Você pode elencar para a gente quais são os principais erros? Perfeito, perfeito. Sim, com certeza. Acho que o primeiro eu colocaria ele por último, mas já que foi seu primeiro ponto, é o não envolvimento da liderança, tá? Faz muita diferença a gente ter pessoas aí de destaque na empresa, levando isso que é relevante, levando que é uma prioridade da empresa, né? Acho que na RD a gente tem um caso bem particular, porque isso realmente vem de cima e está em todas as instâncias, então acho que não tem ninguém que duvide desse propósito da companhia, né? Então o primeiro ponto é esse, né? A gente envolver, e aí quando a gente fala de RH, conseguir pelo menos uma meia horinha ali da maior liderança da empresa para fazer um vídeo, para fazer um lançamento, é super bacana e normalmente as lideranças gostam também, porque é um momento de contato com os colaboradores, colaboradoras super relevante e bem recebido. Um outro ponto, daí vai até parecer um pouco contraditório dos itens que eu vou falar, mas um ponto é aquela questão do ótimo é inimigo do bom. Então, a gente vê, por um lado, empresas que querem fazer algo muito complexo numa tacada só, e aí não conseguem tirar do papel, né? Muitas vezes, aí a gente vê empresas que não vão ter o orçamento para fazer um trabalho completo, começa com uma parte. Acho que tem uma questão que é o aculturamento da população. Então, assim, a gente tem que trazer saúde para o dia a dia, essa questão da saúde integral, a gente tem que levar, a gente está com um case super interessante num cliente, que a comunicação inicial foi de saúde integral e agora a gente entra com mapeamento, enfim. Então, a coisa é coerente, né? Então, por um lado, você tem essa de empresas que caem num erro de tentar, assim, de não começar a fazer a menos que tenha tudo, né? E aí o outro, que daí eu comentei que pode parecer contraditório, mas não é não ter o planejamento do todo, né? Então, eu preciso ter mentalmente o preparo de saber que para a saúde integral eu vou precisar de uma parte de dados, eu vou precisar de uma parte de execuções de saúde, eu vou precisar ter o controle, né, e a navegação que eu comentei ali dos pacientes, dos beneficiários, para uma série de caminhos ali. Então, se por um lado você não pode esperar tá tudo perfeito para começar, por outro você tem que ter isso planejado. Então, se não for viável começar com tudo isso, ok, vamos começar com mapeamento, vamos começar com a parte de dados, vamos começar com um programa de saúde específico, que a gente sabe aí que é uma prioridade na empresa e por aí vai, mas a gente tem que ter o planejamento como um todo. Por quê? O que a gente vê algumas empresas e gestores fazendo é começar com uma pequena parte e não evoluir esse projeto. E depois disso, depois de um tempo, acaba perdendo a credibilidade, né? Então, a gente precisa passar tanto para a gestão, né, para todos os canais, para todos os níveis de gestão, quanto para os nossos beneficiários, que isso faz parte de um projeto maior, um projeto coerente, né? Então a gente não pode simplesmente, tudo bem começar com uma peça, mas ela ao longo do tempo a gente tem que ir criando algo maior, tá? E acho que só para finalizar, um erro que é comum, que daí não é um erro de começar, é um erro de perenidade, é o erro de não olhar para os dados de uma forma crítica e ter métricas em cima disso, tá? Então, assim, a gente vive num ambiente cujo a economia manda muito, a gente vive num ambiente que a gente sempre é desafiado, e aí a gente costuma falar que você tem vários pilares nas métricas de saúde. Você tem um pilar que é satisfação, então você pode muito bem implantar algo pela pura satisfação dos colaboradores, colaboradoras e familiares, mas você tem as métricas operacionais, clínicas e financeiras, e elas precisam ser vistas. Então, quando a gente fala de perenidade, uma sugestão que a gente dá, um erro que a gente costuma, que às vezes a gente vê as empresas executando, foca muito numa questão só de satisfação. E aí, em momentos de crise, como a gente está hoje em dia, você pode ter algo super bacana, que inclusive gera resultado financeiro para a empresa, gera resultado clínico, só que se você não mede isso, você não consegue defender a manutenção desse programa, tá? Então, o que a gente vê, tem aqui os erros mais comuns, você tem erros no começo, e acho que esse em particular é uma coisa que a gente frisa muito, porque realmente dá dó quando a gente vê uma coisa super bem estruturada, dando resultado, e aí por uma questão de não conseguir mostrar, não conseguir defender, esse orçamento vai minguando e a gente não consegue crescer,
né? Normalmente, o projeto que dá certo é aquele projeto, quando ele é coerente, é quase inevitável que ele vá dando resultado, e com isso, com cada vitória que a gente tem, a gente vai ganhando os insumos para defender o próximo passo do projeto. E aí, quando você vê, você tem algo gigantesco criado e com resultados aí anos a fio. Então, não é do dia para a noite, é importante ter o planejamento, é importante começar com alguma coisa, mesmo que não seja o ideal, mas ter o planejamento do todo, e não esquecer das métricas no final, para que a gente não fique aí com um projeto muito bacana, mas que não consiga mostrar o resultado, e aí no momento de crise isso acaba cortando o custo, e aí tem que se reconstruir tudo do zero. Né? Bacana, bacana. Olha, Murilo, eu acho que você é um grande parceiro nosso de conversas, e essas conversas elas sempre vão até longe, nós poderíamos ficar aqui bastante tempo, mas eu imagino que nós tenhamos aqui que se encaminhar para o nosso final. Eu queria deixar como sugestão para aqueles que tiveram interesse em conversar mais, em trocar ideias, trocar experiências, né? Nós temos tanto o meu LinkedIn, o LinkedIn do Murilo, o LinkedIn da Healthbit, da Universe. Por favor, vocês podem nos achar em todas as plataformas, né, das redes sociais. Nós, certamente vamos responder com bastante cuidado, com bastante carinho, e se quiserem abrir conversas até um pouco mais profundas, contem conosco, tá certo? E eu queria agradecer demais você ter participado com a gente, dado esses insights tão bacana para quem quer construir isso. Eu que agradeço o convite, obrigado, viu, Ale? Obrigado pela parceria de sempre, tudo que a gente tem construído aí junto com os times aí também. E é isso, agradecer também todos os espectadores, desejando sucesso para todo mundo, desejo que todo mundo consiga implantar aí a saúde integral, acho que é algo que todo mundo ganha e enfim, muito sucesso, espero ter contribuído de novo, Ale, obrigado pelo tempo, viu? Bacana. Gente, muito obrigado e espero vê-los numa próxima oportunidade. Até mais. Obrigado, Alessandro, obrigado, Murilo, obrigado a Universe por essa palestra tão esclarecedora, tão cheia de conhecimento, que eu tenho certeza que para você que está do outro lado foi de grande valia, não é mesmo? Bom, galera, final do ano se aproximando, a gente tem o quê? Uns 40 dias, um pouquinho mais para acabar o ano, mas nós temos nosso último encontro dia 14 de dezembro, neste mesmo horário, das 17 às 18h30, e eu conto com a presença de vocês. Eu estarei com a Flash, que vai trazer o seguinte tema: a Flash tem solução para tudo, inclusive para o presente de final de ano da sua empresa. Você quer saber quem é a Flash? Você quer saber o que faz a Flash? O que ela tem para oferecer para você? Então corre lá, inscreva-se, porque vai ser uma palestra bem legal para vocês saberem um pouquinho mais sobre quem é a Flash. Eu conto com a sua presença, tá bom? Muito obrigado aos 4 cantos do Brasil, norte, sul, leste, oeste. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero vê-los em dezembro e eu espero vê-los mais ainda em 2022. Nós vamos ter mais 10 eventos, mais 10 encontros cheios de conteúdo e cheios de conhecimento, porque o Grupo Top faz tudo pensando em você que está aí do outro lado. Beijo, um abraço e até dia 14. A Universe é a gestora de saúde da RD. Com mais de 30 anos de experiência no mercado corporativo, a Universe reuniu o conhecimento de benefício de medicamentos numa plataforma única, presente em todas as lojas da Drogasil e Droga Raia, a maior rede de farmácias do país. Somando as duas marcas, estamos presentes em milhares de lojas espalhadas por todo o Brasil, onde milhões de beneficiários da BBM Universe aproveitam nossas vantagens por meio de nossa plataforma exclusiva todos os dias. Faça como mais de 1.500 empresas de diferentes setores econômicos e conte com a Universe para o seu benefício medicamentos e soluções PBM. Acesse nosso site e entre em contato com nosso time. Universe, saúde e bem-estar como o melhor benefício.